Eu estou sentado na porta do edifício, atento olhando o rosto de cada cidadão. Mas que coisa engraçada, eles parecem ter estampado no rosto um cifrão. Eu estou sentado na porta do edifício, e como é difícil a gente poder entender que cada um daqueles que passam se consomem e se arrebentam sem saber. Mas e daí? Mas mudando de conversa, do concreto pro Guaicamu, você já sentiu de perto a peleja de um cafuzu? É aquele que vive lá no mato e te sustenta e permite que você escolha o seu menu. É aquele que na hora do amor não faz um cafuné, pois a mão calejada pode arranhar a mulher. E que ao invés da gravata o suor lhe estampa o rosto pro que der e vier. Mas e daí? Se eu não tenho nada com isso, cada um sabe o que fazer. E daí? Se eu não tenho nada com isso, cada um sabe o que fazer. E daí? Mas mudando de conversa, do concreto pro Guaicamu, você já sentiu de perto a peleja de um cafuzu? É aquele que vive lá no mato e te sustenta e permite que você escolha o seu menu. É aquele que na hora do amor não faz um cafuné, pois a mão calejada pode arranhar a mulher. E que ao invés da gravata o suor lhe estampa o rosto por que der e vier. Mas e daí? Mas o destino deve estar de acordo com isso tudo. O dinheiro, o carro, a sociedade te põe cego e surdo. Mas não fique aborrecido, porque você não é o único tarado nesse engraçado mundo. E eu continuo sentado na porta do edifício, entendendo agora por que esse mundo é um lixo. E com vontade de mandar todo mundo para aquele lugar, mas ela diz que eu ainda não posso falar. Mas e daí? Se eu não tenho nada com isso, cada um sabe o que fazer. E daí? Se eu não tenho nada com isso, cada um sabe o que fazer. Mas salve você, moço americano, americano do hemisfério sul. Moço americano, o verde sobre o azul. Moço americano, americano do sertão. Moço, meu sustento, monumento de um chapadão. E daí? Se eu não tenho nada com isso, cada um sabe o que fazer. E daí? Se eu não tenho nada com isso, cada um sabe o que fazer. E daí? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Química em Arte e hoje no Sarau Química em Arte nós temos a presença ilustríssima do professor Luiz de Freitas da Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Laranjeiras do Sul. Seja muito bem-vindo, professor Freitas.
Boa noite, obrigado aí, Martinho, pelo convite. Fico agradecido aí de você ter convidado aí para esse projeto interessante, importante aí da Química em Arte, né, que é uma coisa a princípio estranha, que tem a ver química com arte e tal, mas que vocês estão conseguindo aí fazer um bom projeto. Fico contente de ser convidado. Obrigado. Nós que agradecemos, então, professor Freitas, por estar aqui conosco hoje, nesta sexta-feira à noite, para que todos possam contemplar a sua história de vida, história de luta, história enquanto trabalhador na área de educação, defensor da educação e da cultura brasileira. Então, aproveitando, professor Freitas, gostaria que você pudesse compartilhar um pouco, contar aqui para todos que estão nos assistindo hoje, um pouco da sua trajetória de vida antes de chegar à Universidade Federal da Fronteira Sul. Esse ano completo meus 50 anos. Estou na universidade exclusivamente apenas há 8 anos, né? E durante 4 anos eu trabalhei com educação básica e universidade junto. E na educação básica eu trabalhei 19 anos, sendo professor de História e Filosofia, do sexto ano, na época quinta série, até o terceiro ano do ensino médio. Antes de ser professor, eu trabalhei em diversas coisas, né? Desde eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. O meu primeiro trabalho foi num boliche, uma lanchonete que tinha o jogo de boliche. E nós trabalhávamos em 6 garotos de 12, 13 anos durante a noite. Na época não tinha as máquinas que erguiam os pinos do boliche automático, nós erguíamos os pinos manualmente e soltávamos aquelas bolas pesadas. Então, esse foi meu primeiro emprego. Eu estudava a sexta série e trabalhava geralmente das 8 às 2 da manhã, e depois das 10 às 2 da tarde a gente também tinha que limpar a lanchonete. Ganhávamos meio salário mínimo na época e não ganhávamos comida à noite. Quando fazíamos um lanchinho, nosso patrão, que era um latifundiário, dono da lanchonete, descontava na notinha, né? Mas é interessante porque nesse trabalho eu comecei a escutar boa música, porque os donos deste boliche eram pessoas que moravam, na época era Juara, Mato Grosso, né, que eu morei, e o pessoal era de Cuiabá, e tinha um certo gosto musical apurado, e o que tocava era uma coisa muito interessante, era Tim Maia, Legião Urbana, tocava 14 Bis, Djavan, né, então muito Queen internacional, então eu fui criando assim, até hoje eu escuto Djavan, eu escuto Chico Buarque, eu escuto 14 Bis, eu me lembro, eu escutava essas músicas com 12, 13 anos, né? E eu saí de casa muito cedo também, deixei de morar com meus pais com 16 anos, né? Vim para o Paraná, fui trabalhar com parentes, trabalhei em farmácia durante 4 anos, fiz todo o ensino médio trabalhando de dia, estudando à noite. O ensino médio que eu fazia dava 60 quilômetros da cidade que eu morava, de ônibus, né? Quando chovia, a gente às vezes ia de ônibus e chovia, tinha 8 quilômetros de chão, o ônibus deixava nós meia-noite, nós 8 quilômetros amassando barro para chegar em casa 3 da manhã e no outro dia pegar no serviço, que eu era balconista de farmácia, né? E eu comecei também nesse período a tocar um pouquinho de violão. A minha mãe me incentivou muito, né, a tocar, e eu comecei a tocar na igreja, comecei a participar de grupos de jovens na cidade de Nova Tebas, aqui no Paraná, no interior do Paraná. Aí gostei de ser da Pastoral da Juventude, gostei, e virei seminarista, estudei 3 anos no seminário, e eu fiz a faculdade, comecei a minha faculdade de filosofia no seminário, em Toledo, né? Onde eu tive contato aí com a universidade. E, caso contrário, acho que eu nunca teria condições de cursar um curso superior, porque eu sou de família de camponês pobre, né? Sou o filho caçula de uma família de 7 e o único que tem curso superior, e porque a vida foi proporcionando aí algumas oportunidades que os outros irmãos não tiveram, dentre elas de ter ido para o seminário e ter o povo pobre da capelinha onde eu frequentava, quando estava lá no interior do Paraná, com os seus dízimos, mantinham a minha estadia no seminário, e eu comecei a estudar por isso, né?
Eu queria ser padre para servir aquele povo pobre que financiava meus estudos. Como eu não resolvi não ser mais padre, saí do seminário, virei professor, eu mantive na minha consciência o desejo de sempre lutar em defesa desse povo pobre, que eu convivi muitos anos quando eu era de pastoral, de juventude, fui da pastoral da criança, visitava muito as áreas rurais, muito pobres, né? E fui estudando, fiz filosofia, depois fiz mestrado, doutorado em educação, mas o meu objetivo maior de sempre defender o povo humilde, o povo pobre, ele me persegue durante toda a minha vida, desde de quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, passando pela própria religiosidade em defesa dos pobres, e depois com a própria, colocar a ciência em defesa dos pobres, e a arte, a cultura, a música, né? Então, tenho sempre utilizado para isso. Então, na verdade, a minha história antes da universidade é a história de milhões de jovens pobres, de famílias pobres, né? Mas que poucos conseguem aí fazer um curso superior, né? E ter uma condição de vida razoável como eu tive. Poucas juventudes da minha época e da classe social a que eu pertenço provavelmente conseguiram fazer curso superior, né? Então, é por isso que a gente luta constantemente para que não só exista um Luiz de Freitas que saiu de uma família muito pobre, de 7 irmãos, e só ele fez um curso superior, né? Mas que todo o povo brasileiro possa ter essas condições, né, de fazer. Enfim, resumidamente, né, acho que é um pouco disso aí a minha vida antes de entrar na universidade aqui em Laranjeiras. Eu cheguei em final de 2013, estou até hoje, mas eu trabalhei de 2008 a 2012 como professor na UniOeste de Foz do Iguaçu, professor colaborador. Paralelo, eu trabalhava também como professor do ensino fundamental e médio. Isso desde 1995. Eu comecei trabalhando como professor na cidade de Ouro Verde do Oeste, interior do Paraná, próximo a Toledo. Em 96 eu fui para Foz, fiz concurso em 97 e morei em Foz até 2013, trabalhando no ensino fundamental e médio, até vir para Laranjeiras, aqui na nossa Universidade Federal da Fronteira Sul. Estou aí desde 2013. É uma história de muita luta, né, professor Freitas? Muita perseverança e também de planos para a sua vida. A partir do momento que você teve a oportunidade de estudar, a oportunidade de também experimentar a vivência em seminário, isso lhe trouxe vários conhecimentos e também a valorização do trabalhador, o trabalhador do campo. Agora, enquanto pesquisador, professor Freitas, onde que a cultura ela está inserida? Eu nasci vendo meu avô cantar e tocar viola. Eu nasci vendo as minhas tias, irmãs da minha mãe, cantar com meu avô, né, tocando viola, tocando acordeon. O meu avô era embaixador de folia de reis, de companhia de reis, né, desde os anos 50, na cidade de Iretama, interior do Paraná, onde eu nasci. O meu avô era peão de fazenda em Minas e veio na década de 40 para o norte do Paraná trabalhar em fazenda de café, depois para Iretama, e lá que a minha mãe casou-se com meu pai e eu nasci. Então, com 13 anos de idade, a minha mãe deu um violão de presente para o meu irmão mais velho, porque eu ainda tinha 13, ele já tinha 19, 20. É mais velho do que eu, né? Não é o mais velho da família. Mas o meu irmão, como tinha que trabalhar muito com meu pai para o mato, o violão ficava na cidade. E a minha mãe já tinha também essa cultura da música da família dela. Pegava um livrinho de igreja que ela tinha, chamado Florilégio, que eu me lembro até o nome, né? Isso nos anos 82, 83. Falou, vem cá, filho, vem aqui, vamos tocar. Mas eu não sei, mas pega o violão, bate aí. Aí meu pai também tocava um pouco, me ensinou 3 posição, ré, lá e sol, primeira, segunda, terceira. E eu comecei a tocar para minha mãe cantar à noite. Nossa, o pai estava para o sítio, meu irmão também. E aí, a partir daí, eu sempre fui envolvido nessa questão da música, da cultura, etc., né? E utilizo sempre a questão da música. Eu não sou um artista, nunca pensei até em ser
Apenas eu gosto de tocar e de cantar, porque eu acho que as melodias, elas falam da realidade do povo em geral. Eu toquei muita moda de raiz, né, origem da família do meu avô, né? Depois eu conheci outros cantores aí do rock rural, Zé Geraldo, Zé Ramalho, e à medida que eu fui avançando na minha consciência de classe, eu fui também selecionando os artistas que falavam mais é, sobre a realidade do povo. E na universidade eu fui depois para um campo da educação, né? Eu fiz filosofia, mas depois também eu fiz pedagogia e fiz a especialização, lato sensu, estrito sensu, mestrado e depois o doutorado, tudo na área de educação. E cursei pedagogia e comecei a trabalhar na universidade com os cursos de pedagogia. E aí a música, ela sempre é importantíssimo, didaticamente falando. Quando eu dava aula para o ensino fundamental e médio, eu trabalhava muito com música, com os alunos na aula de história, que é com violão. Depois eu comprei um teclado também há muitos anos que eu toco em casa, né? Sempre nesse sentido. E onde eu pude desenvolver um pouco mais projeto de cultura foi aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, né? Desde quando eu cheguei aqui, eu tenho um vínculo muito forte também com a luta pela terra no nosso país. Com os meus estudos, as pesquisas, a gente vai compreendendo o problema que é a concentração fundiária nesse país. E eu fiz vários projetos para contemplar um pouco esse povo do campo, os camponeses pobres sem terra ou com pouca terra, também resgatando um pouco a cultura musical deste povo e, ao mesmo tempo, valorizando a vida desse pessoal no campo. Então, eu já desenvolvi projeto de pesquisa sobre a cultura camponesa da região da Campo-Piriguaçu, né? Fizemos levantamentos aí de pessoas que tocavam, que cantavam, fizemos alguma atividade na universidade. Depois, eu também desenvolvi um projeto numa região aqui de Laranjeiras do Sul, com a juventude e adolescente, com aulas de violão. Em princípio, era um subprojeto dentro de um projeto de cultura camponesa, onde a gente desenvolveu também resgate de festa camponesa, quadrilha, fogueiras nessa comunidade em que eu trabalhei, e também um grupo de jovens e adolescentes para tocar violão. Depois nós temos uma segunda edição, né, dentro de um projeto que eu trabalho até hoje com gestão coletiva em associação de pequenos agricultores da agricultura familiar, e dentro desse projeto, em parceria aí com você, né, professor Martinho, a gente também desenvolveu numa escola aqui rural, um ano de aulas de violão para a juventude camponesa, né? Então, e depois as minhas pesquisas também mais agora voltadas para a educação e questão agrária na nossa região, né? Para além dessa questão da cultura musical, né? Que, a meu ver, está vinculada uma coisa com a outra, né? Você pesquisar a questão agrária, a concentração fundiária no nosso país, você também pode, com a música, trabalhar muito com isso. Trabalhei muito com formação aqui na nossa região para pequenos camponeses com pouca terra ou sem terra, e trabalhei muito com a música, pegando músicas que falavam da realidade desse povo e discutindo com eles, cantando com eles, enfim. É um pouco disso que a gente tem tentado fazer aqui na nossa região. Muito interessante o fato de você sempre levar a cultura, principalmente a cultura musical, e envolvê-la em conjunto com a extensão e a pesquisa universitária. Nesse sentido, nas comunidades que você visitou, quais desses projetos ou participações foram mais marcantes em sua vida? Então, como você mesmo falou, né, desde quando eu comecei a dar aulas, né, em 95, o violão me acompanhou constantemente nas salas de aula, né? E aí sim eu tomo todo o cuidado também, porque a minha concepção de educação não é multiculturalista, que você tem a função exclusiva de trabalhar culturas variadas, mas que existe um conteúdo científico que a escola necessariamente precisa transmitir, mas que a forma de transmitir didaticamente você pode utilizar os métodos variados, e quem domina uma arte
seja a pintura, a arte cênica ou a música, né, é importante utilizar para que as crianças, jovens ou adolescentes assimilem o conhecimento científico a partir da música. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, as escolas gostavam que eu trabalhava, porque eu pegava, assim, criançada de quinta série, na época, sexto ano agora, né? 5, 6, sexta série para trabalhar. Muito cansativo, mas eu trabalhava história e cada período histórico a gente resgatava músicas do período para que eles pudessem assimilar mais. Sempre, claro, não abandonando o conteúdo, mas vinculando as duas coisas. Mas aqui na nossa região, por exemplo, eu tenho, nesses anos que eu estou aqui, feito trabalhos muito marcantes, principalmente na questão camponesa, que nós estamos numa região basicamente rural, né? A nossa universidade é uma universidade que fica no campo, praticamente, e eu tenho desenvolvido aí trabalhos importantes. Desde quando eu vim para cá, a gente desenvolveu o projeto de extensão na antiga fazenda Jacomete, que depois virou Araupel, né, que é um complexo de terras griladas, falam em mais de 100 mil hectares de terra, e que houve ocupações de famílias sem terras, e que a universidade tinha muitos estudantes. Na época fizemos o levantamento, quase 100 estudantes da universidade moravam nessa região, acampada dentro da fazenda Araupel, no período. E nós desenvolvemos um grande programa de extensão, com mais de 10 projetos, e eu trabalhei especificamente com resgate de músicas da luta pela terra. Então, eu fiz todo um trabalho de resgatar as músicas dos movimentos de luta pela terra, desde as ligas camponesas dos anos 40 e 50, passando por movimentos indígenas, passando pelo movimento ribeirinhos e ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, também com a cultura musical rica que vários artistas desenvolveram dentro do movimento. E foi assim, nos cursos que a gente realizava, que a gente combinava o debate teórico, a leitura com a música sempre foi um grande alento e um grande instrumento de conscientização, de compreensão da história e de disposição, e dentro daquela terrível condição de moradia em barracos de lona, muitas famílias viam na música um momento até de lazer também, né, quando nós nos reuníamos, às vezes, no barraco de quando não era curso, né, mas para tocar e cantar, e fomos descobrindo também lá outros artistas populares que tocavam e cantavam, né? Então, esse foi um momento importante. Mas o outro projeto que eu desenvolvo até hoje, já vai para 4 anos, que é esse projeto de gestão coletiva em associação de pequenos produtores da agricultura familiar, e que envolve também a questão cultural, né, que a gente pôde desenvolver esse trabalho com aulas de violão. Tem até uma senhora, uma mãe de um dos meninos que participou, que toda vez que ela me vê, ela agradece, que o sonho da vida dela que era ela tocar violão. Ela nunca conseguiu, e daí o sonho da vida dela passou para o filho mais novo dela, que agora, com o projeto que eu desenvolvi lá, em parceria, inclusive, com o seu projeto de cultura, o professor Martim, que o filho dela hoje toca para ela e canta com ela. Então, ela não se cansa de... Eu sei que é uma pessoa, né, mas que eu sei que tem várias com isso. Então, essa alegria que a gente pode ver também no povo pobre, que não tem acesso a uma aula de violão, porque por mais que seja barato, as pessoas não têm condição, né? E é importante. Então, são questões muito marcantes, assim, que os projetos de extensão de pesquisa nos permite tanto produzir a ciência, o conhecimento científico, quanto também ver essa satisfação das pessoas mais humildes ter acesso a essa cultura. E quando eu trouxe também esse grupo de camponeses para visitar a universidade, com professores trabalhando com eles, e os meninos apresentaram música aqui na universidade, como violão, foi bastante emocionante. Outras famílias dizendo: a gente nunca imaginou que um dia nós entraríamos aqui nessa universidade, que teria alguém preocupado com a gente. Então é um pouco disso, a música como instrumento de elevação da moral, da consciência daquelas pessoas que são muitas vezes discriminadas pelo sistema
capitalista opressor que a gente vive. Professor Freitas, eu deixo aqui toda a gratidão desse projeto de luta que vem elevar a moral das pessoas excluídas até o momento. E se não fosse a universidade, realmente elas não teriam essa oportunidade de estar numa universidade federal, com toda a qualidade do corpo docente, dos técnicos também, e da estrutura da universidade. E, para além disso, deles se sentirem valorizados. Eu posso estar lá e acabo empoderando. E muitos desses tivemos o prazer também de ser nossos alunos na graduação. Professor Freitas, aproveitando esse momento, já que estamos falando de música, de cultura, você poderia tocar uma música aqui para nós? Bom, eu vou então tocar aqui uma canção. É uma canção que eu escutei ela pela primeira vez em 1992, que eu estava no seminário. Meu trabalho era limpar a biblioteca. Eu estava limpando a biblioteca com um radinho relógio ligado. E tocou essa música, eu nunca tinha ouvido. Mas era uma música antiga, era de 79. O compositor dela, depois eu descobri, chama-se Lúcio Barbosa. Mas o primeiro que gravou ela chama-se Zé Geraldo, um mineiro lá do interior de Minas, que eu aprendi a gostar muito, tenho todas as músicas dele. Mas quem estava cantando a música era o Zé Ramalho, né? Que é a música chamada Cidadão, que eu canto ela sempre, porque ela traz o histórico, uma realidade do nosso povo, do cidadão que trabalha, mas não é reconhecido, que constrói o prédio, mas não pode entrar, que constrói a escola e o filho não pode estudar. E depois eu fui encontrar essa música em 98, num livro didático que eu estava dando aula de história, e eu trazia essa música. Aí para mim foi festa, né? Porque, opa, tudo que eu queria da aula de história, agora tem a música aqui, vamos. E trabalhei muito essa música com meus alunos, na perspectiva de falar da realidade, da saída do povo do Nordeste, do Norte, do êxodo do nosso país por falta de oportunidade. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, pus a massa, fiz cimento, ajudei a rebocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente: pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer. Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a colher. Tá vendo aquela igreja, moço, onde o padre diz amém? Pus o sino e o badalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse: rapaz, deixa de tolice, não se deixa amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas
eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio e fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Uma música que realmente, para aqueles que analisam a letra, leva a uma reflexão muito profunda sobre essa questão da relação entre o capital e a classe trabalhadora. Depois veio uma outra também, né, Martinho, que é do mesmo Zé Ramalho, né, que é o Admirável Gado Novo, que é uma música que também eu gosto muito, né. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais que receber, e ter que demonstrar sua coragem às margens do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Oh, eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar sobrou. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos, contemplam esta vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Eu, vida de gado, povo marcado e povo feliz. Marcado em povo feliz.
Zé Ramalho e suas mensagens através das entrelinhas, até porque na época da composição desta música não poderia se escrever de forma explícita todo um pensamento. O artista tem isso, né? A riqueza da música é você poder perceber essa questão das entrelinhas, né? E o Zé Ramalho ele tem muito disso. Eu gosto muito também, é um artista que eu gosto, né? Mas o artista que de fato me influenciou é o Zé Geraldo. Porque o Zé Geraldo tem uma sacada importante que eu gosto muito, que ele consegue misturar o romântico com a questão social. Toda a música do Zé Geraldo, ele sempre coloca a questão do amor individual, mas misturado com isso o amor fraterno e coletivo. Ou seja, não existe um amor individual entre um casal se esse amor não estiver vinculado também a uma questão mais ampla de sociedade. Então, o Zé Geraldo, que é aquele mineiro, né, que não é muito conhecido aqui na região, mas tá já de idade, que é o que cantou Cidadão, tem várias outras músicas, né, interessantes, ele sempre traz isso também, né? São dois Zés que me influenciaram, que eu gosto muito, o Zé Geraldo e o Zé Ramalho. Então, aproveitando, professor Freitas, e não abusando, né, da sua musicalidade e conhecimento, você poderia tocar mais uma música aqui para nós? A minha influência familiar por parte de avô paterno, que está com a raiz no campo, então eu acho que também eu gosto muito da música caipira. Quando eu era pequenininho, eu tocava muito com a minha mãe, Coxa de Retalho, Chico Mineiro, Xalana. Então eu vou fazer um pouquinho aqui do Chico Mineiro, porque eu gosto muito dessa música, que é a história também lá do Tunico Tinoco que gravou, né? A história do peão, né? Também pobres que, por um período no nosso país, tocavam boiadas, explorados também pelos latifundiários, fazendeiros, né? Mas eram peões. Inclusive, recentemente assisti um filme, Menino da Porteira, feito pelo Daniel, um filme muito bonito, em que o Daniel era o vaqueiro e os latifundiários da região não queria que ele tocasse gado para os camponeses pobres, que tinham pouco gado, queria que os camponeses comprassem, vendesse para eles revender que eles ganhavam mais. O Daniel, como vaqueiro, né, desafia esses latifundiários, apoiando os criadores de gado, pequenos produtores de gado da região lá de São Paulo. É a famosa música O Menino da Porteira, na versão que eles fizeram. Então, o Chico Mineiro era um desses boiadeiros empregados, né, que a música conta a história. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás. Fui eu e o Chico Mineiro, também foi o capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ouro Fino, aonde nós passemos a noite numa festa do divino. A festa estava tão boa, mas antes não tivesse ido, o Chico foi baleado por um homem desconhecido. Larguei de comprar boiada, mataram meu companheiro. Acabou-se o som da viola, acabou-se o Chico Mineiro. Depois daquela tragédia,
fiquei mais aborrecido. Não sabia da nossa amizade, porque nós dois era unidos. Quando vi seus documentos, me cortou o coração. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Vim saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. Chico Mineiro é uma música realmente emocionante, principalmente para quem viveu uma época onde os pais cantavam com seus filhos essas músicas. Professor Freitas, mas como você trabalhou com história, trabalhou com a música envolvendo a educação, nós gostaríamos de saber aqui no Sarau Química em Arte se há alguma composição própria sua. Então, professor Martim, eu não falei antes, mas quando eu saí do seminário em 93 para 94, eu continuei participando de grupo de jovens. E nós tínhamos um grupo muito interessante, de meia dúzia de jovens, um pouco mais. Não chegava a ser uma banda, mas era aquele grupo que reunia todo final de semana para tocar. E tinha baixista, tinha baterista, tinha... Eu nem tocava direito ainda, mas tinha um grande amigo, hoje professor de música, lá em Londrina, trabalha com o coral da Copel de Londrina, fez música na UEL, professor Érico Engelmann, que me influenciou muito. Ele tocava muito bem teclado, violão, flauta, e a gente cantava em festivais. Eu cantei em vários festivais da Pastoral da Juventude, cantei sozinho em festivais de música na região também, né? E nós compunhamos também, né? É claro, eu compus algumas coisinhas, perdi, nem me lembro mais, né? Mas cantamos composições em festivais, ganhamos vários festivais lá em Toledo, Cascavel, né? Eu ganhei alguns, com o grupo nós ganhamos outros, né? Então, assim, compor é uma coisa muito difícil, né? Porque aquilo que nós falávamos antes, o compositor, ele é melhor quanto menos ele fala e mais as pessoas sentem e percebem. Então, não me arrisquei mais a fazer nada disso, porque é uma questão mais complexa. Mas tem uma situação que o meu filho, eu tenho um filho com 30 anos e o outro com 15. E o de 15, quando a minha esposa ficou grávida, ela teve um problema muito sério e nós tivemos que acompanhar quinzenalmente, porque ele poderia nascer com deficiência grave mental ou não nascer. E conseguimos levar a gravidez até 8 meses e teve que tirar sem perspectiva de vida, ou se UTI, um série de problemas, né? E eu fiquei na sala esperando, né, a cirurgia e pensando muito nervoso, assim, será que vive, será que não vive? Eu falei, vou escrever, porque eu estava sozinho na Cascavel, e a minha esposa na sala de cirurgia, né? E aí eu comecei a escrever uma poesia, depois fiz uma musiquinha simples, mas que é muito marcante. Está colado no álbum dele, hoje ele tem 15 anos, está saudável, conseguimos, né? E eu gostaria de apresentar aqui, então, essa letra, que é um pouco daquilo que o Zé Geraldo me inspira muito, que é falar do individual sem abandonar o coletivo. Ver na questão, seja do amor individual de uma pessoa por outra, seja do amor de um pai por um filho, mas vincular esse amor de um pai para um filho ao amor a todos os filhos da humanidade. Vincular esse amor de um homem por uma mulher ao amor de todos os homens e todas as mulheres da humanidade. Então, isso eu peguei do Zé Geraldo. Todas as canções do Zé Geraldo têm isso. E nessa música que eu fiz aqui, fica um pouco disso também, do amor a um ser que não nasceu ainda, que é filho, mas também que esse ser tem uma missão histórica de contribuir na luta da humanidade. Então, é mais ou menos assim a canção, chama-se O Lutador.
aguardam, todos querendo te ver, te ajudar a educar no caminho da justiça, te apontar a dignidade, nunca jamais a cobiça, te apontar a dignidade, nunca jamais a cobiça. Vive lutador, luta pra viver, nesta vida é preciso ter coragem de aprender que existe a injustiça, a ganância, o egoísmo, mas tu precisas viver pra ajudar na resistência. Juntos vamos pro combate com coragem e consciência. Juntos vamos pro combate com coragem e consciência. Vive lutador, luta a cada momento, vivas para que vejas que existem bons sentimentos, que apesar deste sistema corrompido na ganância, aqueles que te rodeiam inundam de confiança, de que neste nosso mundo ainda há esperança, de que neste nosso mundo ainda há esperança, de que neste nosso mundo ainda há esperança. Uma homenagem ao seu filho, e isso vai ficar para a história de ter esse registro do próprio pai. E uma lição, na verdade, né? Uma mensagem que você traz através dessa música. Eu estou muito contente também porque o meu filho, de um ano para cá, ele começou a se interessar muito pelo violão e hoje ele já está tocando muito bem, né? O violão, ganhou um violão de presente e hoje ele também toca. Eu espero que ele mantenha a cultura musical também para servir ao nosso povo e para alegrar um pouco os corações dele e de toda a humanidade. Professor Freitas, mas além do seu filho, teve mais alguém em sua família que foi homenageado com a música? Então, professor Martinho, não existe filho sem mãe, né? Então, a mãe do meu filho, que é a Rose, a mulher que eu vivo até hoje, há 23 anos, é uma grande mulher. A gente se conheceu num movimento de luta. Ela representava o sindicato na escola que ela trabalhava e eu era presidente do sindicato dos professores estaduais em Foz do Iguaçu. E a gente se conheceu em assembleias, eu estava solteiro, ela também, e em determinado encontro, depois de assembleia de sindicato, nós fomos na minha casa, que era uma casa muito pequena, eu ganhava muito pouco na época, eu estava construí uma casa, tinha 3 peças, um quarto, uma cozinha, um banheiro, não tinha forro, não tinha cerâmica, o tijolo não era rebocado. Aí eu gostei, já estava interessado, né, e ofereci uma música para ela, do Zé Geraldo também, né, e conquistei, não com essa música, mas também com ela. A gente começou a namorar a partir de então, nos casamos, estamos aí há 23 anos juntos, temos 2 filhos, e a música foi também do grande Zé Geraldo, chamado Senhorita. Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer, você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde eu vou, de onde eu venho não importa, já passou. O que importa é saber pra onde eu vou. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo.
será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, minha meiga senhorita. O que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo, vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. E foi uma boa escolha, porque uma grande mulher não é só pela sua beleza, ou que a minha esposa também é, mas pelo seu compromisso, que ela também demonstra. Ela é professora também de luta, e nós já passamos muitas lutas juntos, muitos momentos difíceis, e sempre um segurando ali no outro para manter a nossa luta em defesa dos objetivos gerais do nosso povo. Então, é uma música também que marca, porque tem uma história com uma pessoa que não é qualquer pessoa, mas que complementa a gente no cotidiano, no trabalho e nos ideais de luta geral. Que linda homenagem, Freitas, que você faz à sua esposa. Com certeza, reviver isso é trazer mais força, mais vitalidade e mais alegria ao casal, enquanto professores e também lutadores pela causa dos camponeses e dos trabalhadores. Os parabéns para vocês e que tenham muita saúde e muitas alegrias sempre e muita luta para vocês. Obrigado, Martinho. Professor Freitas, aqui do Sarau Química em Arte, nós agradecemos muitíssimo a sua participação hoje, contemplando sua história de vida, contemplando toda a sua luta em querer sempre ajudar o próximo e principalmente a classe trabalhadora. Fica aqui o nosso agradecimento. Nós gostaríamos também, professor Freitas, que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer os organizadores dessa atividade, desse projeto, pelo convite e de abrir para a gente poder debater os temas importantes a partir da cultura, mas também falar um pouco da realidade do nosso povo. Eu sei que nós passamos por momentos terríveis, né, no nosso país. São hoje mais de 232 mil mortos pela Covid-19, mas não é pela Covid simplesmente, é pela miséria do nosso povo, que também já é debilitado e quando pega a Covid acaba morrendo, e que, apesar de tudo isso, como eu cantei um pouco na música que fiz para meu filho, apesar do mundo, das injustiças e das desgraças que ele tem,
nós nunca devemos perder a esperança e a coragem de lutar. E utilizar a cultura, a arte, a música, para alegrar e, ao mesmo tempo, para encher o espírito do nosso povo diante da dificuldade, de saber erguer a cabeça e continuar lutando para transformar essa nossa sociedade, esse nosso país tão rico, tão bonito, com terra fértil, com muita água, mas que está concentrado nas mãos de poucos, e nós sabemos que um dia o povo vai lutar e vai conseguir reverter essa situação, garantindo direitos iguais para todo mundo. Enquanto isso não ocorre, nós temos que fazer a nossa parte, seja pela universidade, pela extensão, pelos projetos, para poder encorajar o nosso povo a continuar vivendo, lutando e conquistando um novo mundo, né? É isso que a gente deseja, mas não deseja apenas ficando parado, mas colocando o nosso trabalho, a nossa mente, o nosso conhecimento, a nossa pesquisa, para contribuir nessa transformação social tão necessária no nosso país e no mundo inteiro. Muito obrigado e uma boa noite a todos e todas. Deixamos aqui a nossa gratidão da família Química em Arte e que possamos, em outro momento, também fazer uma outra entrevista para contemplar outras músicas de composição própria. Então, nossa gratidão, professor Freitas, e um grande abraço.